Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Mas primeiro é preciso entender o que é classificar. Bom, classificar é comparar os organismos vivos de acordo com as suas semelhanças ou diferenças. Então nós temos que comparar critérios. Ao longo das civilizações humanas, muitas foram as tentativas de classificação dos seres. Um dos primeiros a classificar os seres vivos foi Aristóteles. Aristóteles classificou os seres vivos de acordo com o nível de complexidade deles. Então, para ele, o ser humano estava no topo, abaixo os animais, depois as plantas e, por último, os minerais. Então, ele classificou de uma forma em escala, uma escadinha. E quem que estava no topo? O ser humano. Porque o ser humano sempre tem este aspecto aí de se colocar em primeiro, no topo de tudo. E isso não é bem assim, não. Bom, o próximo a elaborar um tipo de classificação de alguns seres vivos, na verdade das plantas, foi Teofrasto. Teofrasto ele foi aluno de Aristóteles, então ele tentou classificar os organismos vegetais. E também não deu muito certo, porque ele classificou em 3 pequenos grupos, árvores, arbustos e ervas. E a gente tem tanta planta, tanto tipo de plantinha, que a gente sabe que não dá para classificar apenas nesses 3 grupos. Bom, depois de Aristóteles e Teofrasto, nós tivemos Santo Agostinho, que tentou classificar os seres vivos também. Mas ele classificou com um critério assim: aqueles animais que para ele eram úteis ao ser humano, aqueles que eram inúteis para o ser humano e aqueles que eram indiferentes. Acredito que não deu muito certo também, Porque são critérios muito particulares, sempre com a opinião do ser humano na frente, do ser humano no topo. Depois de Santo Agostinho, nós temos Conrad Gessner, que classificou mais tantos seres vivos, que para ele fazia sentido, inclusive, classificar sereias e unicórnios. Um pouquinho estranho, gente? Bom, mas por que tanto tipo de classificação, saber de tudo isso, Qual era o problema com esses tipos de classificação? Na verdade, o problema é que todos os critérios escolhidos por esses pesquisadores eram critérios artificiais. E o correto é a gente classificar os seres vivos através de critérios naturais. Então, hoje em dia, nós temos vários critérios naturais que são usados para a classificação dos seres vivos. O ser humano passou a estudar os seres vivos através da sua morfologia, da sua anatomia, da sua fisiologia e, mais recentemente, do seu DNA, ou seja, a biologia molecular trouxe uma grande contribuição para classificar os seres vivos da maneira correta, segundo o grau de parentesco, segundo sua linha evolutiva, e hoje nós temos uma classificação muito mais coerente. Hoje nós temos 5 grandes reinos de classificação dos seres, desde o mais simples até chegar ao mais complexo. O primeiro reino é o reino Monera, o segundo é o reino Protoctista, o terceiro é o reino Fungi, o quarto é o reino Plant e o quinto e último e o maior de todos é o reino Animalia. Bom, então de acordo com esses 5 grandes reinos, nós classificamos os organismos hoje e nós também temos algumas categorias de classificação que usamos hoje em dia também, aí graças a uma grande evolução a respeito dessas categorias também. Para você lembrar das categorias atuais na ordem correta, que vai dar mais abrangente para mais específica, a gente tem uma palavrinha aí que a gente diz que é reficofage. Então, primeira categoria é reino, depois filo, depois classe, depois ordem, depois família, depois gênero e por último, mais específico, espécie. Beleza? Mais uma informação importante foi dada através de um pesquisador chamado Linneu,
que é a nomenclatura binomial. Então, toda vez que a gente vai falar sobre um tipo de espécie, animal, vegetal, o que for, desde que seja ser vivo, claro, nós vamos usar duas palavrinhas para dar nome a esta espécie. Por exemplo, o ser humano é chamado de Homo sapiens. Então, nós temos duas palavrinhas, uma nomenclatura binomial. A primeira palavra, homo, sempre vai representar o gênero, e a segunda palavra, no caso do ser humano, sapiens, sempre vai representar a espécie. Então, todos os animais hoje em dia são classificados e nomeados desta forma no mundo todo. E se você reparou, Homo sapiens está em latim. E essa língua foi escolhida porque é uma língua morta. Significa que ela não é mais usada, não é mais falada, então ela não evolui mais, não tem chance de modificar as suas palavras. Por isso o latim foi escolhido para que a gente nomeasse todas as espécies de uma forma mundial, global, e assim não gerasse nenhuma confusão. Então, se eu falar aqui no Brasil Homo sapiens ou falar em qualquer parte do mundo essa mesma palavra, esse mesmo nome da espécie, Homo sapiens, todo mundo vai entender do que nós estamos falando. Então, Linneu foi o pesquisador que inventou esse tipo de nomenclatura, né? Ele criou esse padrão de nomenclatura, então ele é muito importante na biologia também. Nós chamamos ele de pai da classificação dos seres vivos, porque ele criou essa nomenclatura binomial. Então, se você pesquisar aí qualquer nome científico de qualquer espécie de ser vivo, você vai sempre reparar que existem duas palavras. A primeira é o gênero, a segunda é a espécie, e aí forma o nome completo da espécie. Beleza até aí? Nós estamos falando sobre espécie, mas qual é o significado, o conceito de espécie em biologia? Bom, a gente usa um conceito básico, que espécies é um grupo de organismos que pode se reproduzir entre si, gerando descendentes férteis. Então, nós somos da espécie humana, porque nós nos reproduzimos entre nós, gerando nossos descendentes, e os nossos descendentes podem também gerar descendentes e assim por diante. Beleza até aí? Porém, esse conceito vem sendo discutido, porque existem espécies que são tão parentes, tão próximas, que conseguem reproduzir entre si. A única diferença é que eles produzem um descendente que normalmente a gente diz que é infértil, ou seja, não consegue gerar novos descendentes como deveria aí pelo conceito de espécie. Um exemplo clássico aí é o ligre. Já ouviu falar do ligre? Mistura do leão com o tigre. Então, o leão consegue cruzar com o tigre, gera um descendente, que é o ligre, porém o ligre é infértil. Isso acontece em vários casos de animais, você pode pesquisar aí que você vai encontrar diversos tipos de animais que cruzam por ser muito parentes, ter um alto nível de parentesco, né? A estes casos de cruzamento de espécies parentes, nós chamamos de híbridos, né? Então, são animais híbridos, mistura de duas espécies aparentadas, gerando um descendente, mas normalmente esse descendente é infértil. Então, o conceito de espécie tradicional continua valendo até o dia que nascer um híbrido, quem sabe que não seja infértil. E aí, como será? Nós vamos criar uma nova espécie ou o conceito de espécie vai ter que mudar? Uma categoria que a gente não pode esquecer são os domínios. Então, depois de estabelecida todas as categorias que a gente já falou, os pesquisadores começaram a observar que estava faltando alguma coisa. Criou-se, então, a categoria dos domínios, que vem acima de reino, lá no topo. Então, não vai mudar nenhuma das categorias que a gente já conhece, de reino até espécie, mas em cima de reino a gente acrescenta os domínios, que são 3. O primeiro domínio é das bactérias, o segundo domínio das arqueobactérias e o terceiro domínio dos eucariontes. Então, se você reparar,
bactéria e arqueobactérias, que são aquelas bactérias que a gente diz que vivem em ambientes extremos, são consideradas mais antigas e talvez até as primeiras a habitarem a Terra, elas são seres procariontes. Então, nós simplesmente separamos esses dois grupos de bactérias mais comuns e bactérias arqueobactérias mais antigas. E o terceiro domínio, os eucariontes, todos. Então, pessoal, depois de toda essa história, essa evolução na ciência de categorias, de reinos, de filos, de domínios, né? Hoje nós classificamos os animais, as plantas, as bactérias, os protozoários, ou seja, todos os organismos vivos dentro desses 5 grandes reinos, nos grupos separadinhos, em vários filos, várias espécies. E tudo isso funciona de uma forma mais organizada, global, com nomenclatura binomial. E aí, conforme essa classificação foi tomando um padrão, uma forma, nós passamos a criar árvores filogenéticas e cladogramas. Árvores filogenéticas e cladogramas nada mais são do que desenhos, né, esquemas dessa evolução desses organismos, desse grau de parentesco, essa linha evolutiva. Então, os dois, tanto as árvores filogenéticas como os cladogramas, vão observar semelhanças, diferenças entre as espécies, vão observar que de uma espécie, novas espécies foram sendo derivadas e a gente vai colocando isso como um grande esquema. Então, esta parte da biologia de classificar os seres, formar cladogramas, relacionar os organismos a nível de parentesco evolutivo, se chama taxonomia. É uma parte da biologia, né, uma parte dessa ciência que é responsável por classificar e sistematizar os organismos vivos. É a taxonomia. E aí, graças a essa organização dessa classificação, hoje a gente estuda de uma forma mais tranquila, né? Por partes, por grupos. Então a gente começa a estudar o reino Monera, depois a gente vai para o Protoctícia, depois o Fungi e assim por diante. Então a classificação também facilita muito o nosso estudo dentro da biologia, né? O estudo dos seres vivos no geral. Ah, mais uma coisa, tem um organismo que até hoje gera polêmica porque não se sabe se ele deve ser considerado como um ser vivo ou não. É o caso do vírus. O vírus é o único organismo que não é formado por células, então por isso ele não foi classificado dentro de nenhum desses 5 grandes reinos. Então, o vírus é o único que está de fora da classificação dos seres vivos, justamente porque a gente fica ainda nessa polêmica de classificá-lo como ser vivo ou não, por não ter célula, né? E por várias outras características dele aí, do seu metabolismo, que são diferentes aí dos seres vivos em sua maioria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse início da classificação dos seres vivos. Sobre os grupos e os reinos, nós temos outros vídeos aí. Então, acesse o canal, curte, se inscreve e compartilha, beleza? Beijo, tchau, tchau!